ortopedia e traumatologia, tem uma patologia lá, e no Albert Einstein. Posso falar um pouquinho? Renê trabalhou na Meio Clínica, ela foi trabalhar com o Dr. Uni, na Meio Clínica, quando o Dr. Uni estava em atividade lá, e a gente teve muito contato lá, né? Posso garantir, Renê é um excelente ortopedista. Agora não vou nem falar mais nada. Obrigada. Foi muito legal esse tempo na Meio Clínica. Foi assim, eu tinha entrado, né, na patologia óssea, mas assim, conviver com o Dr. Uni, o Nascimento, foi realmente assim, total mudança na minha vida. E aí, eu tinha 3 aulas, mas a primeira é uma aula de como laudar sarcoma. Eu acho que todo mundo aqui é patologista, a gente tem acesso àqueles protocolos do CAP, acho melhor a gente falar mais tempo aqui em outras coisas que às vezes a gente não vê com tanta frequência. Então, vou falar um pouco das neoplasias produtoras de cartilagem, que na verdade vou falar mais dos condrosarcomas e algumas coisas que acontecem na nossa rotina do dia a dia. Embaixo. Então, condrosarcomas, na verdade, eles não são tão frequentes, mas eles são a terceira neoplasia óssea primária mais frequente, né? A gente tem osteosarcoma, os mielomas. Eles têm um curso clínico indolente, a não ser aquelas formas de alto grau, outras formas especiais. As metástases são raras, ocorrem como evento tardio da doença, e os condrosarcomas secundários, eles podem nascer em osteocondromas, né? A pessoa tem, principalmente pacientes com osteocondromatose múltipla. A gente sabe que tem uma evidência genética nisso, e também porque esses pacientes têm múltiplos osteocondromas, e também porque eles acabam sendo acompanhados com mais frequência, e aí você acaba tendo um diagnóstico mais cedo desses condrosarcomas nascendo nos pacientes com osteocondromatose múltipla. O grande problema, que nem é criado pela gente, muitas vezes é pelo ortopedista, é o diagnóstico diferencial entre encondroma e condrosarcoma grau 1. A gente pode falar um pouquinho disso mais pra frente. Bom, cerca de 20% dos tumores ósseos, né, depois de osteosarcoma e mieloma, 85% são primários e do tipo convencional, tem uma ligeira tendência a ocorrer mais em homens, pessoas adultos. Não é que criança não possa ter, pode ter, mas é um evento muito raro, a gente tem que ficar sempre de olho aberto. E toda vez que acontece, você vê uma cartilagem feia numa biópsia num paciente jovem, você tem que pensar primeiro no osteosarcoma condroblástico. O Nascimento até referiu isso de manhã. Tem que pensar primeiro, segundo e terceiro. Localização mais comum: pelve, tronco, principalmente costelas, extremidades proximais, principalmente fêmur e húmero. São raros em face e crânio, quando ocorre um condrosarcoma de base de crânio, e raros também em ossos pequenos de mãos e pés. Também não é aquela coisa, é impossível que ocorra. Não. Pode ocorrer, mas é mais raro. A radiologia são lesões expansivas radiolúcidas em metáfase ou diáfise. Geralmente se vê calcificações puntiforme e anel. Se a gente vê uma erosão da cortical, com certeza a gente provavelmente está lidando com um condrosarcoma, né? E eles não fazem reação periosteal. A ressonância magnética vai ser útil na gente estabelecer a extensão da lesão e se ela infiltra ou não partes moles. E, na prática, o radiologista já nos indica, ó, é uma lesão cartilaginosa, eles já sabem. Tanto que a maioria delas não vai para biópsia. Quem insiste no nosso serviço lá na ortopedia, o pessoal fala, não é para fazer biópsia, mas de vez em quando eles mesmos fazem. Quando? Quando é uma lesão agressiva, que provavelmente é um condrosarcoma grau 2, e aí eles querem saber se é cartilagem, realmente essa lesão, ou não é alguma outra coisa. Já vi casos de todos os radiologistas do hospital falarem, não, a lesão cartilaginosa, agressiva, está erodindo cortical, tem uma extensão para partes moles. E ele foi operado direto, era um linfoma ósseo. Então, isso pode acontecer, e acontece, né? Tanto que o padrão ouro é a gente mesmo. Agora, se a gente, por exemplo, no caso de uma biópsia, que é uma lesão cartilaginosa de baixo grau, se a suspeita é um condro grau 1 ou encondroma, a gente precisa utilizar de tudo que a gente tem. E geralmente a gente tem que olhar a imagem também. Na macroscopia, se os condrosarcomas estão associados a uma exostose óssea,
Isso pode ocorrer, geralmente a gente vê alguns condrosarcomas de baixo grau associados à exostose óssea e começa a acender uma luz vermelha na gente quando você tem uma capa mais espessa do que 1,5 cm. Tem que tomar cuidado com a medida dos exames de imagem, que às vezes eles podem ter uma medida maior do que a gente vê. Por isso uma macro cuidadosa e olhar para ver se a capa cartilaginosa é espessa ou não e medir essa capa é importante. São neoplasias lobuladas macroscopicamente, os malignos têm necrose, cistificação, áreas mixóides, liquefação no meio. E na microscopia, o que mais ajuda no diagnóstico, principalmente dessas lesões de baixo grau, é o aspecto de permeação, é um entrapment. Você vê a lesão infiltrando o osso para valer. Essa permeação que vai ajudar nessa lesão em muitas das lesões malignas ósseas, que a gente percebe que quando você tem essa infiltração no osso medular pré-existente do paciente, você está diante de uma lesão maligna. Mas tem duas situações, na verdade tem até uma terceira que eu esqueci de escrever, que é um negócio premente na cabeça da gente. Você tem que lembrar que lóbulos de cartilagem, eles podem ter, geralmente tem um osso reativo na periferia, e não confundir isso com a permeação. A outra coisa, a ausência de permeação na amostra que você tem, não quer dizer que isso seja benigno, talvez seja a sua amostragem. E a terceira coisa é que algumas lesões cartilaginosas em ossos chatos, elas podem até permear um pouquinho. Ou outras lesões, como é o caso de condroblastoma, fibroma mixoide, condromixoide, que não chegam a formar cartilagem, em ossos chatos elas permeiam. Então a gente tem que tomar cuidado com isso para não dizer que sempre é maligno. Outros achados como necrose é sempre um sinal de suspeita nessas neoplasias cartilaginosas, então a gente tem que ficar atento. Difícil dar o diagnóstico só com a necrose, de repente uma necrose associada a uma fratura de uma lesão benigna, mas ela ajuda. Degeneração mixoide, ela ajuda também, é um sinal sempre suspeito. Também sozinha não faz verão. Mitoses e atipias são sempre descritas nos livros, mas é muito difícil da gente encontrar. Na verdade, o que a gente encontra mesmo dentro das lesões malignas é um aumento da celularidade, umas áreas de fusos celulares e sem encontrar áreas mixoides. Os graus vão ser de acordo com o que a gente encontrar, do quanto essa lesão lembra cartilagem normal ou o quanto você nem reconhece quase que ela é uma lesão cartilaginosa. Aí é que se enquadra o grau 3. O patologista deve usar todas as evidências disponíveis para diagnóstico. Isso inclui tamanho, se o paciente teve dor, se teve um crescimento rápido dessa lesão, você está invadindo, obviamente, nos exames de imagem, tecidos adjacentes, se você vê a permeação e os sinais radiológicos de agressividade. Por isso, você precisa de um approach multidisciplinar, você tem que olhar a imagem, tem que conversar pelo menos com o radiologista. Isso tudo vai ajudar você a chegar no diagnóstico. A gente vê um exemplo de um condrosarcoma grau 1. Bom, que a gente vê aqui uma lesão bem delimitada, mas já tem uma comidinha aqui na cortical e uma cartilagem super pouco atípica, né? Essa cartilagem, na verdade, ela pode estar em qualquer lesão, benigna ou maligna. E aí, eu achei esse esquema bem legal, é de um artigo relativamente recente, em que a gente encontra o que vai aumentando de acordo com o condrosarcoma grau 3 ou o que você espera no econdroma. Então, no espectro a gente tem a baixa celularidade, abundante matriz cartilaginosa bem diferenciada, ausência de mitoses, apesar de eu não confiar muito nessa ausência de mitose, e núcleos pequenos. Isso vai aumentando a partir do momento que no grau 3 você tem muita matriz mixoide, alta celularidade, mitoses, núcleos abertos e achados fusos celulares. Só que a gente tem que lembrar que tem pacientes em extremidades e em pacientes com Ollier e Maffucci, que é encondromatose múltipla, você acaba tendo o quê? Você acaba permitindo você ter uma maior celularidade dessas lesões. Isso não quer dizer que é atípico, então você não pode se assustar com isso. Elas são lesões mais celulares e um pouquinho mais feias também. Essa daqui, por acaso, é o raro do raro, é um condrosarcoma grau 1 num paciente com encondromatose múltipla em metacarpo. A gente tinha várias lesões, né, cartilaginosas, super bem diferenciadas. A gente vai dar uma olhada aqui
eu já tenho uma celularidade aumentada e tenho o quê? Você tem uma permeação do tecido ósseo. Então essa permeação que ajuda a gente a dar o diagnóstico de condrosarcoma mesmo num evento que você não espera. Que é uma outra área da lesão super bem diferenciada. Nesse campo a gente não diz, é um condrosarcoma grau 1, é um epondroma, é tudo a mesma coisa. E a permeação vai ajudar a gente nisso. Aqui tem um pedacinho que está permeando, né? No condrosarcoma grau 2, propriamente o pessoal da imagem já diz que é uma lesão super agressiva. Então, o que a gente vai ver? A gente já vai ver uma lesão que já está permeando para valer, que já está indo para partes moles e já é bem agressiva. Muitas vezes eles já partem para uma ressecção direta. E a gente vê claramente esse aspecto permeativo, né? Lesão lobulada, mas infiltrando todo o tecido ósseo do paciente. E de longe já dá para ver que ela é muito mixoide. Isso é uma coisa que vai aumentando. A gente tem bastante área mixoide e uma celularidade alta. Essa daqui. Esse daqui é um côndilo grau 3 de escápula. O côndilo grau 3, se a gente for pensar uma das lesões, a gente acaba vendo muito o côndilo 1, o côndilo 2, o côndilo grau 3, ele é raro mesmo, é difícil da gente ver. E aí, essa é uma lesão completamente já agressiva, já indo para partes moles, bem feia. Aqui tá, inclusive, a gente tem tecido adiposo, né, tecido muscular, aqui a lesão infiltrando para valer, né. E, por exemplo, nesse campo a gente já nem consegue perceber aquela matriz cartilaginosa hialina que a gente vê nas lesões. Nem a área mixoide direito tem. Na verdade, você vê umas células super indiferenciadas, núcleos grandes, com cromatina aberta. É difícil, olhando esses campos, você achar que isso veio de uma cartilagem. Então esse é o côndilo 3, aquele que nem lembra a cartilagem, que fica difícil de estabelecer. É claro que, como acontece nessas lesões, se eu procurar, eu vou ter áreas de côndilo 2, côndilo 1 aqui no meio, mas o que vai valer é essa área mais feia. E esse daqui é um bom exemplo disso, que a gente vê uma área até um pouquinho mais bem diferenciada, mais sólida, menos mixoide, do lado desse lóbulo aqui e aqui, totalmente mixoide, com células muito atípicas. Então esse é o côndilo mais 3 e ele é raro mesmo. O que talvez seja menos raro que o côndilo 3 é o côndilo desdiferenciado. Geralmente ocorre em pacientes mais velhos, numa idade média de 59 anos. Ele é cerca de mais ou menos 10% de todos os condrosarcomas e ele já se mostra radiologicamente como uma lesão agressiva. Ele tem um prognóstico muito ruim e o que a gente percebe é uma transição abrupta entre neoplasia cartilaginosa de baixo grau e um sarcoma de alto grau, que aí pode ser qualquer coisa. Angiosarcoma, leiomiosarcoma, rabdomiosarcoma, até um osteosarcoma. E alguns casos descritos na literatura como rico em células gigantes, que até lembram um pouco um TCG ordinário comum do osso, mas que é uma área de desdiferenciação desse condrosarcoma. Isso é mais raro, mas pode acontecer. Então a gente já vê que a lesão, você tem uma área mais cartilaginosa, né, aqui embaixo, e uma grande área lítica destrutiva em cima, e a transição abrupta entre algo de baixo grau e uma neoplasia fotocelular. Esse daqui é de uma revista, mas o meu está até mais bonito. Esse caso aqui era, por acaso, não dava para perceber mais, é uma grande massa cartilaginosa. Eles fizeram uma biópsia, apesar de no serviço sempre falarem que não fazem. Saiu que era uma neoplasia cartilaginosa de baixo grau. Quando veio a ressecção, tinha uma arinha aqui mais amarelada, super pequenininha. Essa daqui é a área que tinha cartilagem, neoplasia lobulada, que está super bem lembrando uma cartilagem, um côndilo 1, um côndilo 2. E aí, de repente, naquela área amarelada já tinha algo estranho. E aqui um sarcoma muito feio, né? Até com um citoplasma grande, rosa, célula grande, super atípico, bastante atipia celular. Aí na reunião eles falaram, você errou a biópsia. Eu fiz, deu um côndilo de baixo grau, e não é. E é um côndilo diferenciado, que é em uma área super pequena, super alto grau, esse paciente evoluiu muito mal. Uma variante mais rara ainda, mas é legal conhecer porque ela às vezes pode acontecer, é o 2% de todos os condrosarcomas, é o condrosarcoma de células claras. Esse a gente vê uma vez quando você
você vê numa aula, quando você vê na sua frente, você vai reconhecê-lo. Ele geralmente acontece em úmero ou em cabeça femoral, é muito típico em cabeça femoral, é uma lesão lítica, epifisária, super bem definida. É o equivalente radiologicamente, muita gente pensa que é um condroblastoma no adulto. E aí a gente tem células grandes com citoplasma amplo e claro ou discretamente eosinofílico, membranas bem definidas e núcleos redondos com nucleolos evidentes. Tem calcificação e ossificação também. Áreas de condrosarcoma de baixo grau podem coexistir e geralmente o prognóstico é muito bom, com uma ressecção geralmente é curativa, mas existem casos em que acontece metástase de diferenciação. Então, a lesão típica seria essa, uma lesão lítica, epifisária, bem delimitada, e também, de novo, no meu caso, está mais bonito. Esse daqui, a gente, de longe, a gente vê umas áreas de calcificações grosseiras, uma matriz que a gente não consegue, de longe, definir o que é. De perto, parece uma matriz cartilaginosa, com o tipo de ossificação em volta das células, que lembra até a calcificação do condroblastoma. E em outras áreas, você vê o quê? Essas áreas de ossificação, uma ossificação delicada, né, de matriz osteoide, que aí lembra um osteosarcoma. E no meio, células grandes, com esse citoplasma róseo e claro. Esse é o condrosarcoma de células claras. E é importante conhecer para a gente não achar que é ou uma lesão benigna, ou um condroblastoma, ou que é um osteosarcoma meio diferente. Então, esse é o condrosarcoma de células claras. A característica, essas células grandes com citoplasma amplo e de coloração ou clara ou meio rosa. Aqui de novo, ó, essas células bem características, grandonas. E essa matriz lembrando uma neoformação óssea mesmo, umas trabeconias pequenininhas. No molecular, a gente sabe que tem alterações descritas, principalmente DH1 e DH2, e que elas estão presentes em condromas e condrosarcomas de baixo grau, então não ajuda muito entre o diagnóstico diferencial entre as duas, mas isso pode ajudar se você tem dúvida que é um condrosarcoma, anaplasia cartilaginosa ou outra lesão, do tipo um cordoma, e tem as características tanto do condrosarcoma de células claras como do mesenquimal. Só vou dar uma apressada aqui. Só para mostrar rapidamente, esse é um caso de um diagnóstico diferencial importante para as lesões cartilaginosas, um tumor em úmero proximal direito, uma lesão grande, uma menina de 17 anos, uma lesão epifisária, mas bem grande. E a gente tinha na imagem essas áreas, que é uma matriz que não é cartilagem, né? Que lembra uma cartilagem, mas um osteoide também, algumas células gigantes na periferia. Aqui as células gigantes, você vê umas células róseas, né? E às vezes com o núcleo com uma chanfradura. Várias células gigantes, mas não tanto quanto nos tumores de células gigantes. E as áreas de matriz, chamada matriz condrosteoide, com as células gigantes em volta e algumas reminiscências de calcificação entre as células. Aqui de perto, na verdade, a lesão foi descalcificada, então ela perde a calcificação que desenha essas células, né, em tela de galinheiro. Aqui sobrou um restinho, faz essa calcificação bem fininha, insulando as células. Esse é o aspecto típico do condroblastoma, né? E é uma neoplasia benigna, não chega a formar cartilagem, pode ter uma cartilagem misturada no meio, principalmente que é uma lesão epifisária. É raros os casos que ela forma uma matriz lembrando mais cartilagem. Pacientes jovens, lesões epifisárias, é uma lesão lítica com vários graus de calcificação. Tem uma mutação característica na estômago, que agora até ajuda no diferencial com o tumor de células gigantes. Já foi reportada a transformação maligna e existem relatos de metástases benignas, chamadas benignas, em implantação para pulmão. Isso pode ocorrer, mas é raro. Então, o que é importante, as áreas de matriz condrosteoide, as áreas de calcificação, as células com citoplasma eosinofílico e amplo e tem uma forma dobrada ou reiniforme, um núcleo vesiculoso. E isso é importante porque muitas vezes na biópsia a gente não tem todas essas coisas juntas. Então a gente tem que lembrar e juntar também com o aspecto radiológico para lembrar dessa lesão, que é o condroblastoma, que é uma lesão super benigna. Uma lesão lítica, patela é um local que ele pode ocorrer bastante, tem alguns casos, o tumor de patela é raro, mas o condroblastoma ele ocorre.
E tem vários diagnósticos diferenciais. Tumorose de células gigantes, por conta das células gigantes. Histiocytose, porque o núcleo das células ele é dobrado, né? É reniforme. Eu já caí numa dessas, mas eu tinha pedido imuno, ainda bem. Porque o S100 não ajuda, você tem um arco vai ser positivo, e o S100 é positivo nas duas. Né? Que é a célula que marca S100 de origem primitiva cartilaginosa. O condrosarcoma de células claras, que eu acabei de mostrar. O fibroma condromixoide, que não tem as áreas de matriz condrosteoide nem cartilagem. E o raro, o osteosarcoma condroblastoma cílico. Acho que o tempo acabou, né? Aí só tem mais um caso que eu queria mostrar. Perfeito. Essa paciente é um paciente de 6 anos que tinha esse tumor em fêmur distal direito. Uma lesão bastante agressiva radiologicamente. Muitas vezes a gente vai saber como era a lesão depois, né? A gente recebe a lesão no laboratório, não sabe como é. A gente tem uma reação aqui periosteal, uma lesão vista blástica. Metafisária, né? É, metafisária. E aí a gente recebe isso na biópsia, né? Que é uma cartilagem, um homem de 6 anos, uma cartilagem de matriz cartilaginosa que chama bastante atenção, né? Bem celular. E você já começa a ver, né, áreas que tem bastante atipia, umas áreas mais fuso, e é essa situação que eu falei antes. A gente olha isso daqui numa criança de 6 anos e vai saber que é uma lesão agressiva, você tem que pensar, primeira coisa, no osteosarcoma condroblástico. E aí você vai ver, tem áreas bastante celulares, isso daqui já foge para qualquer espectro de neoplasia cartilaginosa, vai ser o que? Um condo grau 3 numa criança, cheio de área fusocelular. E aí você procura, você vai achar a área de osteoide. Mas às vezes você não acha na biópsia, né? Esse é que é o problema. Então você tem que sempre ter uma conversa com o radiologista ou ver essas imagens. Aqui a gente tem a área de formação de osteoide, aquela junção à trave prévia, né? E na peça já era um osteosarcoma condroblástico, já pós-quimioterapia, não teve uma resposta tão boa. Mas lembrar que o osteocondroblástico tem essa neoplasia cartilaginosa, pode ser extremamente muito cartilaginoso, difícil de achar o osteoide, uma cartilagem muito atípica. Tem o padrão lobulado, mas aí você começa a ver as áreas de ossificação e tem claramente essas áreas de maior celularidade na periferia do lobo e um centro que muitas vezes ele se calcifica, né? Se ossifica, desculpa. Essa área de ossificação central nesses lobos. Então, aspecto cartilaginoso muito feio e para a gente nunca confundir com uma lesão cartilaginosa benigna ou chamar de condrosarcoma